Então, pessoal, vejam só. O primeiro efeito que a corrente elétrica ela pode proporcionar é o efeito térmico, tá? Então, quando a corrente elétrica atravessa determinados materiais, ela faz a temperatura do material aumentar e, consequentemente, o material aquece. Então, ó, a gente tem o ferro de passar, a gente tem a chapinha de cabelo e a gente tem a sanduicheira, que são exemplos de materiais que aquecem, tá, substancialmente e cuja também a função primária desses materiais é realmente aquecer, tá? Quando eles são atravessados por uma corrente elétrica, tá? O segundo efeito que a corrente elétrica pode proporcionar é o efeito magnético. Então, ao passar por determinados materiais, a corrente elétrica os magnetiza e os faz virar ímãs. Então aqui eu tenho um eletroímã, que geralmente ele é usado em lixões, em pilhas de metal, tá? Então isso aqui eu tenho uma chapa metálica ligado a algum terminal de energia elétrica, onde a corrente elétrica passa por essa estrutura e o magnetiza e o faz virar um eletroímã, tá ok? A gente também tem o efeito luminoso, que é quando a corrente elétrica passa por determinados materiais, elas fazem produzir luz, né? Então a gente tem as lâmpadas de LED, principalmente, tá? Que a gente tem uma pequena diferença entre as lâmpadas de LED e as lâmpadas incandescentes, que são também essas lâmpadas de bolinha, só que elas brilham em um tom mais alaranjado, tá? Então assim, as lâmpadas incandescentes, que são as bolinhas que brilham mais alaranjado, elas emitem mais calor do que luz. Então não seria uma coisa legal, tá? Se você quiser economizar energia, por exemplo. Mas isso aí a gente vai discutir lá na frente. E a gente também tem o efeito fisiológico, tá? Então, quando a corrente elétrica atravessa principalmente a matéria viva, ela pode produzir movimentos musculares e afetar processos, bem como também levar à morte. Então, aqui a gente tem a morte na cadeira elétrica, tá? Então, principalmente no período de ditadura, no período das grandes guerras. Então, o pessoal, quando chegava a ser castigado, então ser prisioneiro, ele poderia ser encaminhado para aqui, para a morte na cadeira elétrica, onde ele é amarrado a uma série de metais que são condutores, tá? E na cabeça dele é colocado um capacete, onde esse capacete vai liberar uma corrente elétrica para atravessar o corpo desse sujeito aqui, tá ok? E também, né, a corrente elétrica, ela pode permanecer se movimentando em um único sentido, então ela é chamada de corrente contínua, ou também ela pode ficar mudando o sentido do movimento, tá? Então nesse caso ela é chamada de corrente alternada. E vejam só, a corrente elétrica que chega em nossas casas, ela é do tipo corrente alternada. Isso significa que a corrente elétrica, ela fica mudando o sentido do seu movimento constantemente ao longo das instalações elétricas de nossas casas, tá ok? E pessoal, é por isso também que muitos aparelhos elétricos, eles têm na legenda deles, tá? Nas observações, algumas unidades de frequência, porque é a frequência com que a corrente elétrica ela muda a direção do seu movimento, tá? Então assim, quantas vezes ela muda o sentido do seu movimento em um intervalo de tempo, tá? Então, por exemplo, isso aí está lá nas especificações do material e que a gente discute muito nas aulas, tá? Então vejam só, eu acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui e a gente vai no próximo entender um pouquinho melhor a parte matemática da corrente elétrica, tá ok? E é isso.